Olá, meus amigos, aqui é o Rômulo Portes, apresentador do programa Viva a Vida Talk Show. Hoje o programa está mais que especial, o nosso convidado é uma pessoa incrível, super pra cima e é um grande amigo meu. Então, para iniciar a nossa entrevista, uma bela mensagem na voz de Felipe Lima. Quando a vida se complica de um jeito que parece não ter forma de descomplicar, só há uma solução, você se tornar mais forte. Pois às vezes aquilo que por fora parece uma montanha impossível de escalar, fica simples de resolver assim que ganhamos forças e dentro de nós algo muda. Se chama superação. E é essa vontade de seguir em frente, mesmo perante as maiores tribulações. É uma transformação interior que tudo muda e tudo simplifica. E às vezes as dificuldades da vida surgem precisamente para nos fazerem crescer nesse sentido. Não se desespere com as lágrimas hoje, pois amanhã você será uma pessoa mais forte e terá chegado onde ontem nem imaginava possível. Para quem não conhece ainda o Felipe Lima, ele é um ex-estudante de agronomia da UFV e um dia qualquer se sentiu mal e foi levado ao hospital, quando descobriu ser vítima de meningococcemia, uma infecção bacteriana aguda que pode causar infecção generalizada e levar à morte rapidamente, mas não o nosso amigo Felipe Lima. Então, Felipe Lima, um prazer enorme te receber aqui, viu? Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu quero saber como foi você descobrir isso de um dia para o outro, como foi que isso aconteceu? Bom, primeiramente é só bom lembrar que o diagnóstico de meningococcemia foi um diagnóstico clínico, né, não foi laboratorial, porque como eu fui internado às pressas com a pressão 5x3 já quando eu dei entrada no Hospital São João Batista aqui em Viçosa, a médica ela me colocou no antibiótico imediatamente, então os médicos disseram que esse antibiótico mascarou a bactéria, então eles não conseguiram isolar a bactéria, então ficou fechado como diagnóstico clínico, né. Aí aconteceu no dia 31 de agosto de 2015, eu participei do VIDES aqui em Viçosa, numa noite, e no dia seguinte eu comecei a me sentir mal, senti inicialmente dor nos pés, e aí quando foi pela tarde as dores se intensificaram, 2 amigos passaram em casa, a Laura e o Carlos Eduardo, me deram um remédio para dor e tal, não quis ir ao médico, e aí eu dormi, e aí durante a madrugada eu comecei a sentir muito mais dores, tive alucinação, vômito, diarreia. E aí quando foi pela manhã que eu dava uma monitoria aqui na universidade que eu acordei, na verdade nem acordei, né, foi porque durante a noite eu tive muita alucinação por conta mesmo das dores que eu sentia, que parecia que estavam entrando 2 espetos debaixo dos meus pés. Então foi quando eu consegui pela manhã alcançar meu celular e mandar uma mensagem para a Caroline, que era amiga minha e minha vizinha, e aí ela já veio para poder me socorrer. E aí minha voz já estava muito baixa na hora que ela chegou. Por sorte também naquela noite eu havia dormido com a porta do apartamento destrancada, que eu não conseguia mais ficar de pé para conseguir abrir a porta do quarto, né, do apartamento, que eu morava sozinho. Então ela veio, já me socorreu naquele momento, já chamou as pessoas que estavam todas no prédio, né, e aí começamos a ligar para a ambulância não vinha, corpo de bombeiro não vinha, então eles resolveram me pegar no colo e me levaram para o hospital, e aí foi quando eu dei a entrada no Hospital São João Batista, com a pressão 5x3, igual eu havia falado. Sim. Você já tinha sentido algo antes, assim, ou foi de um dia para o outro nesse Não, dia? foi uma surpresa, assim, foi algo realmente inesperado, assim, não imaginei que uma dor nos pés fosse a se tornar isso, né, e eu não tive nem tempo não foi nenhuma escolha, assim, um desejo, né, foi, na verdade, a questão da amputação, ela aconteceu mesmo para salvar a minha vida mesmo, porque a qualquer momento podia vir a ter uma sepse, que é uma infecção generalizada, e via óbito a qualquer momento. Então, eu acho que o momento mais difícil que você deve ter passado foi o momento que você descobriu que você ia ter que amputar parte das pernas, né? Na verdade, o momento mais difícil foi quando um médico aqui em Viçosa disse que eu teria que amputar um dedo do pé. Mas eu acho que nem foi pelo fato de amputar, acho que talvez pela forma como ele me abordou naquele momento. Então, até naquele momento foi muito mais difícil saber que eu ia ter que amputar um dedo do pé do que quando lá em São Paulo, quando os médicos, né, através de uma junta médica e tudo, eles vieram comigo, junto com a minha família, e recebi a notícia de que eu teria que amputar as 2 pernas, né. Aí que eu acho que tudo depende da forma como que as pessoas passam as mensagens também, né. Com certeza. E depois que isso aconteceu, assim, como você lidou com isso por dentro, sentimentalmente falando? Bom, eu já havia passado por alguns processos de depressão antes disso tudo acontecer. Eu até fazia terapia na divisão psicossocial aqui da universidade, já fazia um ano e meio, 2 anos aproximadamente. E eu acho que a questão da terapia que eu já fazia anteriormente ajudou muito para eu poder me recuperar,
porque essa terapia ela me gerou um autoconhecimento suficiente para eu poder conseguir lidar bem com essa questão, entendeu? Então eu acho que foi muito importante isso. A minha família até tinha medo que eu entrasse numa depressão profunda depois da cirurgia, por conta que eu já tinha um histórico de depressão, mas hoje eu até costumo dizer que a depressão que eu tinha estava nos pés, porque eu nunca mais passei por processo depressivo assim. Mas não é porque eu me tornei um santo, não é isso. Que às vezes as pessoas venham falando em palestras, etc. Não é isso. Eu vejo o mundo com outros olhos, algumas coisas na vida assim, né? A gente tem que pegar tudo que acontece na nossa vida de uma forma e levar ela para o sentido bom, né? Com certeza. Para tornar a gente mais forte mesmo, igual o texto que você leu aí, escolheu um texto que retrata isso, né? E você é o exemplo vivo desse texto, né? Exatamente. Eu quero te perguntar assim, o que você você descobriu a doença, você foi para sua casa, você foi embora de Viçosa? No dia 18 de setembro de 2015 foi o dia que eu completei 25 anos, 25, acho que 25 mesmo, 25 ou 26, agora não estou sabendo precisar. E foi o dia que a gente conseguiu a transferência daqui do Hospital de Viçosa, porque aqui já não havia muito mais o que se fazer, e como a minha família é toda de São Paulo, a gente conseguiu a transferência para o Hospital das Clínicas em São Paulo. Então no dia 18 de setembro eu fui transferido lá para o HC, e desde o momento que eu dei entrada lá no hospital, eu comecei a passar por diversas especialidades lá dentro do Hospital das Clínicas em São Paulo, para eles poderem ver qual seria a melhor conduta diante da minha situação, né, o que salvaria a minha vida. E todas as equipes pelas quais eu passei, eles foram unânimes na questão da necessidade da amputação mesmo, seria, no caso, para salvar a minha vida mesmo, porque a qualquer momento eu poderia vir ter uma sepse, como eu já citei, e vir a óbito a qualquer momento. E você sempre deixou claro também, no momento que aconteceu isso tudo, que você ia superar, você sempre mandou mensagem para todo mundo que estava te acompanhando. Sim. Eu até costumo dizer que o que me ajudou muito, as pessoas às vezes falam que aquela questão do espírito olímpico, né? E hoje eu costumo dizer que o espírito olímpico, paralímpico, realmente existe. Por que eu falo isso? Porque quando eu estava internado e eu já sabia que eu ia ter que amputar e tal, e as pessoas me ligavam, eu falava, não, as pessoas ficavam desesperadas, ou ficavam meio tensas com a situação e tal. Então eu tentava acalmar as pessoas e falava, não, fica tranquilo, eu vou virar um atleta paralímpico, eu vou correr, etc e tal. Isso tudo aconteceu por quê? Porque a gente estava em ano olímpico, né, ano pré-olímpico, né, em 2015. Teve algo da tocha também, carregar a tocha? Não, a tocha eu me inscrevi para carregar, mas não cheguei a carregar a tocha não. Tem uma foto com ela de um amigo meu que carregou, mas eu nunca havia entrado num estádio também, um estádio de futebol nem nada. E na noite, no dia anterior à abertura dos Jogos Paralímpicos, eu lá em São José dos Campos falei assim, eu não posso perder essa oportunidade, porque eu acho que vai ser o melhor workshop de superação que eu poderia assistir. Foi aí que eu decidi lá em São José dos Campos, falei assim, não, eu vou, juntei minhas coisas, consegui reservar um hostel no Rio, avisei o pessoal de casa, o pessoal fica meio tenso, tal, como é que você vai fazer isso, como é que você vai fazer aquilo, e eu resolvi ir e fui. Então, assim, na hora que eu cheguei lá, foi no Maracanã, a abertura, né? Na hora que eu subi a rampa do Maracanã, na hora que eu olhei, assim, que eu vi todas aquelas pessoas, assim, eu realmente foi, assim, arrepiante mesmo na hora, assim. E eu falo a questão do espírito olímpico, a questão de existir mesmo, por quê? Porque essa moção olímpica, né, que no caso esse espírito olímpico, foi o que me ajudou a superar, a acreditar que eu poderia ser mais do que eu era naquele momento, entendeu? Então, por isso que eu gosto de falar dessa questão do espírito olímpico. Ele existe, ele só precisa ser desenvolvido. E a minha intenção, agora que eu vim para Viçosa, é tentar desenvolver atividades paralímpicas aqui na cidade de Viçosa também. Por quê? Porque durante esses 2 anos que eu fiquei na minha cidade, fazendo reabilitação, etc., eu participei de um time de vôlei paralímpico lá, que é o vôlei paralímpico do Instituto Athlon, em São José dos Campos, que ele compete pela cidade de São José dos Campos. E eu nunca havia participado de nenhuma atividade esportiva, de competição, nem na escola, nem nada. E nunca esperava participar. E hoje eu já participei de 2 campeonatos paulistas lá na minha cidade, né, pelo time da minha cidade. E agora o time acabou, eu não estou lá mais, porque voltei para Viçosa por conta do concurso, que eu fui aprovado. E o time acabou de ganhar em 3º lugar, né, medalha de bronze do campeonato da região sudeste de vôlei paralímpico. Então, assim, era um time novo, o time nasceu praticamente quando eu iniciei, eu peguei o time já no início, e deu tudo certo, eles já pegaram uma medalha de bronze aí. Então a minha intenção no esporte, o esporte hoje é para mim como se fosse um alimento, não posso viver sem. Então a minha intenção é tentar desenvolver alguma atividade aqui em Viçosa. Sim.
além desse projeto que você tem aí, você também dá palestras Sim. hoje, né? Alguns meses após, até foi na mesma data que eu prestei o concurso na universidade, eu fui convidado pela Univiçosa para fazer uma palestra para os graduandos de fisioterapia. E eu vim, né, para fazer a palestra e por acaso teve concurso também no mesmo final de semana, então aproveitei e fiz o concurso na época. Isso foi em maio de 2016. E desde essa palestra, desde essa primeira palestra, eu passei a ser convidado por várias faculdades, escolas, e desde então um assiste, convida, e assiste, indica para alguém, convida. Então eu venho fazendo palestras. Hoje a minha palestra ela tem até um nome que é Superiência, que é uma palavra que eu criei que seria, eu chipei duas palavras, né? Superação e resiliência. Porque eu entendo que são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Por quê? Superação, você pode se superar sendo bom, e resiliente, para você ser resiliente, você tem que passar por uma situação crítica ou fora do comum. Então você pode se superar enquanto você é bom, mas você também pode ser resiliente diante de alguma situação crítica ou adversa, mas que não precisa ser necessariamente algo trágico. Pode ser, você pode ser resiliente na briga com a sua mãe, na briga com o seu irmão. No dia a dia. No dia a dia, exatamente. E então eu criei essa palavra, e eu costumo dizer que superiência é a minha vivência diária, né, de superação e resiliência, que é um treino diário, né? Se alguém tiver interesse tipo, de te encontrar e saber onde pode falar com você para fazer alguma palestra, em contato mesmo, você pode passar seu contato para a gente? Então, meus contatos são através das redes sociais, né? Primeiro é o Instagram, que é Felipe Lima Iron Legs, tudo junto. E também tem um telefone, que é 319-9477-3075. E aí pode entrar em contato. Hoje em dia eu cobro uma taxa simbólica para fazer as palestras, porque é uma forma de eu juntar um dinheiro para fazer a manutenção das próteses, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, eu até sou muito grato à população de Viçosa principalmente, porque a maioria da renda arrecadada para comprar minhas próteses, ela veio daqui de Viçosa, das pessoas que ajudaram em rifas, em festas e tudo mais que aconteceu, mas isso não é um bem vitalício, isso aqui é um bem que dura 2, 3 anos, e precisa fazer uma manutenção, de trocar uma peça, trocar outra. E, como a gente sabe, manutenção é sempre caro, né? Então, eu faço a cobrança dessa taxa simbólica nas palestras para conseguir juntar esse dinheiro e fazer essa manutenção da prótese, né? Então, pessoal, a gente está aqui com o Felipe Lima. A gente vai dar um intervalo agora de alguns minutinhos e logo mais a gente volta com o Felipe. A sua empresa precisa aparecer. A Logi Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Logi tem uma equipe especializada para realizar para você. Logi Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891-2754. Estamos aqui de volta com programa Viva a Vida Talk Show. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Felipe Lima. Vamos voltar aqui conversar com ele. As pessoas, né, se sensibilizaram muito com a sua história, né? E a gente viu muitas campanhas aqui. Como foi essas campanhas? O pessoal te ajudou? Foi difícil você conseguir o dinheiro da prótese? Primeiramente, já começo agradecendo já a população de Viçosa, né, que, como eu já citei anteriormente, a maioria das doações foram feitas através das pessoas aqui da cidade, e tudo se iniciou através do meu amigo, Carlos Eduardo, que a primeira vez que eu precisei de dinheiro foi porque eu precisava transferir para São Paulo, mas o meu estado era muito crítico, então inicialmente eu não poderia fazer a transferência de ambulância, então teria que ser de helicóptero, e na época o custo de helicóptero daqui até São Paulo era o custo de R$23 mil. E eu sou de família pobre, não tenho posses, etc. Então a gente não tinha esse dinheiro. Então meu amigo começou fazendo essa campanha na internet, né, para arrecadar esse dinheiro. E aí depois, quando eu já estava em São Paulo, que foi mesmo dito que eu realmente teria que fazer a amputação, e essa campanha se espalhou pela internet aí. E realmente eu fiquei assim assustado mesmo, assim, inicialmente, porque muitas vezes a gente pensa que a solidariedade não existe, né? E através dessas campanhas eu percebi que, na verdade, a solidariedade existe, mas para que a gente perceba essa solidariedade, a gente precisa praticar. Então, quando a gente pratica, a gente percebe que a solidariedade existe, né? E foi isso que eu percebi através de todas essas campanhas que foram feitas, porque em menos de 4 meses eu arrecadei todo o dinheiro que eu precisava para poder comprar as 2 próteses.
E isso acabou se tornando uma inspiração, porque até teve o caso do Igor, um rapaz que perdeu uma perna numa festa aqui em Viçosa. Ele estava trabalhando no estacionamento, eu não lembro exatamente qual foi a situação, ele perdeu uma perna. E ontem mesmo aconteceu lá em São José do Triunfo um evento beneficente que arrecadou um dinheiro para ele. E hoje pela manhã eu conversei com ele e provavelmente essa semana ele já vai lá para Belo Horizonte, para o local onde coloca as próteses. Então eu acho que foi assim, foi muito importante para mim, mas também foi importante para as pessoas que viveram esse momento junto comigo, entendeu? Para perceber tudo isso, para perceber que essa solidariedade ela está imersa no mundo, que basta a gente praticar para a gente fazer com que ela renda frutos, né? E como foi essa adaptação com a prótese? Então, como eu conversei com você anteriormente, já te contei que no dia 1º de janeiro de 2016 eu fiz um voo de paraglider, né? E quando eu fui fazer esse voo, eu já tinha vontade, antes de operar, muito antes eu já tinha vontade de fazer um voo de paraglider, né? Porém, eu não havia tido esse ímpeto de fazer. E depois que eu operei, eu falei assim, não, agora eu vou ter que fazer esse voo. E eu consegui fazer esse voo no dia 1º de janeiro de 2016. E pensa na hora que eu falei para minha família que eu estava pedindo para eles marcarem para mim, marcarem e não marcavam nada. Então eu resolvi procurar a pessoa, marquei e tal. E aí no dia que eu tinha marcado com o cara, pela manhã eu falei assim, e aí galera, vai ser hoje, vocês vão me levar, eu vou ter que dar um jeito de subir lá pro pico para poder fazer o salto. Aí eles já na hora se reuniram, me levaram e tal. E como é que eu fui assim para vencer o medo nesse momento? Foi confiar no equipamento que eu estava utilizando e confiar no profissional que ia me acompanhar. Sim. E quando eu iniciei a utilização das próteses, eu utilizei com esse mesmo pensamento, confiando no equipamento que eu estava utilizando e no profissional que estava fazendo as minhas próteses, né? Porque ela é feita toda modelada, principalmente a parte do encaixe. Então esse pensamento ajudou com que eu me adaptasse muito mais rápido, tanto que eu não vinha a usar muleta nem durante um mês, entendeu? Muito bom. E quando aconteceu isso, você largou a faculdade de agronomia e foi para a sua cidade? Inicialmente, eu tranquei o curso de agronomia aqui na universidade, né, porque eu tive que ir embora para fazer todo o processo de reabilitação, né, e depois tinha um período que eu tinha que reativar esse trancamento e tal, mas naquela correria toda eu acabei até me esquecendo, então eu acabei sendo, né, desligado da universidade. Sim. Mas hoje, sinceramente, eu não tenho nem intenção de voltar a estudar agronomia. Hoje eu sou funcionário da universidade, porque eu fui aprovado naquele concurso que eu fiz lá em maio de 2015, então eu fui nomeado agora em outubro de 2017. Muito bom. Então eu voltei, né, tomei posse já entrei em exercício, trabalho na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Você mora em Viçosa? Hoje eu moro novamente em Viçosa, e hoje eu costumo dizer que anteriormente eu era estudante de agronomia, mas hoje eu sou um agricultor que planta sementes de transformação, né? Então eu não saí da área, eu estou na área ainda de alguma forma, entendeu? Sim, tem uma foto sua muito bonita com uma legenda que você escreveu essa frase. Exatamente. Então eu faço isso como? Através das palestras, né? Plantar essas sementes de transformação, porque minha intenção não é fazer com que milagres se operem ali durante a minha palestra, não. É pelo menos fazer com que as pessoas pensem um pouco mais a respeito delas mesmas, olhem para dentro delas um pouco mais, porque isso faz uma diferença tremenda no dia a dia para desenvolver os planos e conseguir atingir o sucesso aí diante das carreiras, das inúmeras carreiras que as pessoas têm aí. Sim. E você olhando para tudo isso que aconteceu, assim, olhando para você saindo de Viçosa em desespero e hoje você é funcionário da UFV, com a sua vida tudo pela frente, com muitos planos, quais as suas ideias para o futuro agora? A minha ideia para o futuro mesmo eu gostaria talvez de um dia poder viver só de palestras, né? Estudar mesmo, me formar, estudar bastante programação neurolinguística e temas que eu possa completar a minha palestra, de colocar mais conteúdo dentro da minha palestra. Porque hoje em dia, inicialmente começou com uma contação de história, mas hoje, como ao longo desses últimos 2 anos eu fiz alguns cursos, hoje a minha palestra ela já tem um conteúdo, então a minha intenção é viver cada vez mais, enriquecer a minha história para poder fazer cada vez mais palestras e futuramente escrever um livro, né? É o objetivo, por enquanto é o objetivo que está no topo. E como é seu novo emprego? Olha, é algo que eu nunca esperei, assim, nunca planejei isso, ser funcionário da universidade, realmente. Hoje a minha vida, eu posso dizer que hoje a minha vida está muito melhor do que eu poderia ter esperado em qualquer momento.
Eu estou vivendo realmente a melhor fase da minha vida. O fato de eu não ter as pernas não é o que faz com que esse momento seja mais gostoso de ser vivido, porque eu estou vivendo com toda a intensidade, com toda a alegria possível, assim, porque realmente eu precisava voltar para Viçosa, porque quando eu fui embora daqui não foi uma escolha. Então, se um dia eu tiver que ir embora daqui, vai ser porque eu escolhi. E eu ter voltado como funcionário da universidade, através do concurso, com certeza isso é um incentivo muito maior, assim, para tudo, né, na vida agora. Não, com certeza, e todo mundo aqui em Viçosa também está feliz Sem de dúvida. ver você aqui com a gente de novo, porque eu imagino para você, assim, que deve ter sido uma coisa muito difícil, complicada de viver, mas você também sempre em volta de muitos amigos, você Exatamente. é um cara que gosta de conversar, a gente conversa muito, É já verdade. Eu sempre tive na minha mente, antes de tudo isso acontecer, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu também sou órfão de pai e mãe. Minha mãe faleceu quando foi em 94 e meu pai faleceu em 2000. E eu sempre tive meus amigos como uma grande família mesmo. Então eu sempre fui aquela pessoa que quis manter os amigos por perto. E eu sempre tive na minha mente que em algum momento na minha vida eu ia precisar dos meus amigos e eu ia ter todo esse amor que eu tenho por eles retornado, né? E eu acredito que isso que aconteceu comigo agora foi um desses momentos, que foi um momento no qual eu precisei muito deles, não só pela questão das campanhas e tudo, mas principalmente por causa do apoio, de toda a energia positiva que eles me mandaram, principalmente naqueles primeiros dias que eu fiquei internado na UTI e tudo mais. Então, assim, meus amigos são tudo pra mim mesmo. E se hoje eu tô aqui em Viçosa, com certeza eles são um dos motivos também, porque a maioria dos meus amigos mesmo, assim, que eu carrego comigo no meu coração, assim mesmo, estão aqui em Viçosa. E eu tenho a sorte também de ter feito amizade com muito nativo, porque teve um período da faculdade que eu passei por muita dificuldade financeira, tive que trabalhar no centro da cidade, em loja, etc. E isso fez com que eu tivesse mais contato com pessoas da cidade. Então eu fiz muita amizade com o nativo aqui em Viçosa e acho que por isso talvez eu me sinta um pouco mais acolhido aqui na cidade também. Você é nativo de qual cidade? Eu sou de São José dos Campos, São Paulo. E hoje é a sua cidade Viçosa agora? Praticamente, isso mesmo. Agora já já trouxe meu cachorro, já estou morando aqui fixo já. E estou muito feliz mesmo, assim, de estar aqui em Viçosa. Tenho certeza que a minha vida daqui para frente vai ser muito mais tranquila aqui, porque em São José as coisas eram longe, então eu tinha dificuldade de fazer muitas coisas. Não que eu não conseguia, eu fazia, mas demandava uma energia muito maior. Então aqui eu tenho um pouco mais de facilidade de fazer, de ir para fisioterapia, de ir para fazer um trabalho de condicionamento físico que eu preciso fazer constantemente, principalmente em membro inferior. E aqui em Viçosa eu consigo fazer isso com mais facilidade. Ainda você passa por processos de fisioterapia, de recuperação? Sim. Recuperação não, mas é um processo de manutenção, vamos dizer, né? Porque eu já me sinto recuperado. Até eu costumo dizer que a reabilitação não é algo que nasce de fora, é algo que nasce de dentro para fora. Porque eu acho que eu me reabilitaria mesmo se eu estivesse na cadeira de roda. Mas eu tive a graça, né, de poder conseguir adquirir as próteses, né? Mas não reabilitação, mas agora acho que é um processo de manutenção, né? Então aí eu faço fisioterapia, né? E faço natação também, estou fazendo aqui em Viçosa, porque eu preciso manter o peso, porque a prótese é feita sob medida, então eu não posso engordar, também não posso ficar emagrecendo, então estou tentando estabilizar o peso, assim, para, né, não correr esses riscos, porque quanto mais justo, melhor a prótese. Sim. Então, pessoal, muito feliz aqui de receber meu amigo Felipe Lima. Esse foi o programa Viva a Vida Talk Show, aqui pela TV Viçosa. Estamos aqui todas as quartas-feiras, 6 horas da noite. Então, ficamos assim. Até a próxima, quando Deus quiser. Felipe, muito obrigado. Obrigado, Sem palavras para te agradecer. Tamo junto. Valeu. Tá bom? A gente vai encontrar muitas vezes. Fazer um voo de paraglider aí. Com certeza. Eu quero te ver voando. Demorou. De novo, né? Com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Show. Obrigado. Valeu. A sua empresa precisa aparecer. A Loge Comunicação Visual coloca a sua empresa em destaque. Camisas, uniformes, faixas, banners, adesivos, placas, plotagem e envelopamento de veículos. Traga sua ideia que a Loge tem uma equipe especializada para realizar para você. Loge Comunicação Visual, Rua Dr. Milton Bandeira 85, Loja 1. Telefone 3891 2754.